A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de botar a mão da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota, e eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente está aqui com a nossa convidada, Beatrice de Oliveira, que é graduanda em Filosofia na UFRJ, artista visual, escritora, entre mil outros talentos. Ela escreveu esse livro aqui, A Terceira Mulher, Mulheres Negras e a Vivência Lésbica. Por favor, explique-se, se apresente. Queremos entender o que significa o nome desse seu livro aqui. Bom, a Simone de Beauvoir diz que as mulheres são o outro dos homens. Dito isso, a Grada Quilomba vem dizer que as mulheres negras são o outro do outro por não serem brancas e nem homens. E aí vem a terceira mulher, que é a mulher negra lésbica, que é o vácuo de todo mundo, porque é o outro do outro do outro. Ou seja, a mulher negra não é uma mulher branca, não é um homem branco e também não é heterossexual. Eu recebi o seu livro, né? E aí eu falei assim, caramba, que título interessante. E eu fui ler, eu li muito rapidinho. É um livro curtinho, né? É um livro bem curto, ele tem, tipo, quase 60 e pouquinhas páginas. Essa foi a intenção, realmente. E ele é uma leitura muito didática, ele é uma leitura muito boa e ele é uma leitura muito crítica, né, Beatriz? Você está aqui falando da problemática da nossa Simoninha, né? Simoninha de Beauvoir. E você escreve aqui que, tipo, a problemática da Simone pensa na mulher é que ela pensa a mulher universal, ou seja, ela a mulher branca. Né? Continuando, então, com a perpetuação de homens brancos em pensar em si mesmo como universais. Para a pensadora e artista Grada Quilomba, a mulher negra é o outro do outro, né? Que eu acho que explica bem o que você disse agora, aí partindo, né, desse lugar aí da... Porque ela sofistica essa análise, porque a Simone de Beauvoir, ela tá falando das mulheres brancas em relação aos homens brancos. Porque também tem isso do homem, que homens nós estamos falando. Então, a Grada vai além, ela fala das mulheres negras. Então, dito isso, eu vou mais além ainda. Eu falo das mulheres negras e lésbicas. Sim. Que é um posicionamento político, né? Que eu acho que o que mais incomoda o patriarcado e os homens é a lesbiandade, né? Porque, assim... Porque aí não serve a eles de jeito nenhum. Mas eu acho que também incomoda as mulheres héteros. Por quê? Porque a gente já tinha... O movimento feminista não é composto por muitas mulheres lésbicas? Sim, mas a gente está sempre na periferia, à margem. Nunca está protagonizando a luta, protagonizando as teorias. Mas sempre estivemos ali, sempre estivemos na luta, sempre estivemos teorizando, escrevendo. Mas você pode ver que nesses livros clássicos onde todo mundo compra, onde todo mundo vê, sei lá, camiseta, sei lá, tênis. Feminismo liberal. Isso, feminismo liberal. E nunca tem uma teórica lésbica, nunca tem uma frase assim... A Andrea... isso eu tava lendo esses dias, né? A Andrea Dworkin, né? Ela fala que ela era uma lésbica política, mas ela foi casada com um homem a vida inteira. Sim, ela era heterossexual. E ela se declara como uma lésbica política, né? Sim, acho que... Mas pra mim, isso não faz muito sentido. Não, eu também não acho que faz sentido, mas eu só queria entender se você, tipo... Não, eu sou realmente lésbica. Não, você nunca se relacionou com homem. Isso eu já entendi, tá certo. Isso eu mas entendi. você nunca se relacionou... Mas assim, muitas nunca pessoas... Nunca nem fiquei. Sim, mas a pessoa pode, às vezes, se relacionar justamente com medo de assumir a sua orientação sexual. Sim, isso acontece muito. Devido a todo o silenciamento e a violência. Pois é. E o processo de primeiro se aceitar, primeiro saber que realmente é lésbica, não só uma mulher diferente, não só alguma coisa estranha que está sentindo, mas realmente o poder da palavra, realmente o poder se nomear lésbica. Tem até uma frase minha que foi recentemente colada, pode falar? Papel mulher, em Minas Gerais, que é justamente sobre isso.
Quando eu me nomeei lésbica, eu fiquei visível pra mim. Porque desde muito nova, 11, 12 anos, sei lá, eu já sabia que tinha uma coisa diferente comigo, mas eu não sabia exatamente o que era, né? Não sabia o que chamar. Quando eu estava na escola, todos os assuntos que as meninas me chamavam para conversar era sobre homens. E eu não me sentia à vontade com aquilo. Eu não queria conversar com aquilo. Mas também não necessariamente eu também começava a olhar as meninas com os outros olhos, que também tem isso, né? Que as pessoas acham que as lésbicas são assediadoras em potencial. Devoradoras de mulheres. Isso, exatamente. Então, eu percebia que tinha alguma coisa diferente em mim, mas eu não sabia o quê. Com a chegada da internet na minha casa, e a curiosidade, né? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler dia e noite, até eu encontrar essa palavra, até eu encontrar alguns escritos, alguns textos, que quando eu li, eu comecei a chorar. Eu chorei basicamente 2 dias sozinha, porque eu não podia contar pra ninguém, porque por mais que diretamente não falavam pra mim que aquilo estava errado, que eu estava errada, poderia estar errada se eu falasse, mas como minha família sempre foi muito religiosa, católica, então sempre havia um discurso que na minha cabeça, quando eu absorvia isso, estamos falando da Beatriz com 12 anos, 13 anos, por aí, eu ficava com muito medo. Então, ao mesmo tempo que eu senti um alívio em saber quem eu sou, né, como me chamar, ao mesmo tempo eu fiquei com muito medo. Então, todo esse processo de me aceitar, no sentido de ter a consciência da minha própria lesbianidade, e não tô falando só de mim, eu acho que isso, infelizmente, é uma regra geral para todas as lésbicas, é um processo de solidão, porque você pode estar em casa, independente da sua idade, estar lidando com uma família que é extremamente lesbofóbica, pode ser que seja extremamente religiosa, ou não, pode ter várias ordens ali, como uma ordem sexista ou uma ordem racista, mas todos em comum têm esse medo por essas opressões que a cercam. Então, a gente fica nessa corda bamba e é sempre um processo muito solitário. E quando a gente quer falar, quer se encontrar com alguns movimentos, com algumas teóricas, que quando a gente vai para o feminismo, porque o feminismo ainda bem que está se tornando muito popular entre as crianças, a gente também não encontra apoio porque, como eu falo no livro, o discurso e toda a teoria ainda é extremamente heterossexual, o que faz com que as lésbicas não se encontrem. Como é que você vai se sentir acolhida se você não é descrita, se você não é citada? Então, todo esse processo, para mim, e todas as lésbicas, no geral, é extremamente solitário. Como é que você chegou nesse livro? Você começou a escrever e aí alguém te chamou, vamos publicar isso? Como é que foi esse seu processo? Então, a ideia original era participar de um concurso literário do Instituto Marielle Franco, de ensaios feministas. E assim ganhar uma publicação, por isso que ele é fininho. A ideia do edital era um ensaio feminista bem curtinho. E aí eu comecei a escrever. Eu coloquei muitas vivências minhas aí, ao mesmo tempo que, para não me sentir sozinha, também ao escrever esse livro, eu invoco todas as teóricas feministas que eu encontrei e que me acolhem, né,
de uma certa forma, seja como uma mulher negra, seja como lésbica. E aí é como se eu juntasse todas elas pra me abraçarem, pra eu não me sentir tão sozinha. E aí, depois que saiu o resultado, eu não ganhei. E aí eu fiquei muito triste, porque eu me empenhei bastante em escrever esse livro. Eu queria muito que ele fosse publicado, porque também ia significar uma certa virada na minha vida pessoal, na minha vida familiar. E aí, então, eu falei, bom, não ganhei. E aí eu fiquei no fundo do poço. Mas aí eu lembrei que eu tava fazendo faculdade. Aí eu falei, bom, então vou tentar, não sei, entrar num grupo de pesquisa, ou transformá-lo num TCC. E aí, na cara e na coragem, eu procurei a professora Maria Clara Dias, que é professora de ética, da cadeira de ética em filosofia da UFRJ. E aí, na cara e na coragem mesmo, eu mostrei pra ela, mandei o PDF. E aí ela gostou, conversou comigo. E aí ela direcionou pra editora que ela publicou. Que publica alguns autores da UFRJ também. Que legal. Foi a assim professora Sim, foi a uma... professora mudando, né? foi Transformando uma vidas. virada, assim, porque eu realmente escrevi esse livro com tanta esperança, e quando eu vi que eu não ganhei, assim, sonho da menina, no fundo do poço. Mas aí, graças a Deus, essa professora muito incrível, a Maria Clara, ela é incrível. Ela sempre tá dando essas temáticas, mesmo ela sendo uma mulher branca, heterossexual, privilegiada, ela sempre tá dando espaços e vozes a outras mulheres. Tanto é que a coleção que esse livro faz parte se chama Feminismo Dissidentes, que é justamente para dar voz a essas escritoras. A mulheres que não se sentiram Isso. representadas pelo feminismo. Inclusive, eu acho que a quarta onda do feminismo, na verdade, é para mulheres que não foram incluídas nas outras ondas gritarem para serem incluídas nessa. A quarta onda é essa agora, né? A gente tá vivendo uma quarta onda. Eu acho. Justamente Também isso. acho. Não é que as lésbicas nunca estiveram no feminismo. Elas nunca estiveram no protagonismo do feminismo. Entendeu? Sim. Porque o discurso das mulheres que também, né, junto com a quarta onda, estão vindo, que é esse grupo feroz de mulheres antifeministas. Elas falam muito assim que vocês não gostam de casar e ter filhos, né? Elas acham que as feministas são lésbicas e que não gostam de casar e ter filhos. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Se não era um espaço muito mais natural para as lésbicas dentro do feminismo. E que você está colocando essa crítica, que é interessante, sim, elas estão presentes no feminismo, mas não são protagonistas do movimento. Sim. Por que é tão importante politicamente gritar, né, sobre a sua orientação sexual como lésbica? Então, primeiro que lésbicas são mulheres. Sim. E segundo, eu creio que são as mulheres que não avançaram ainda nos direitos, políticas públicas, ginecologista e etc. Sempre é um sofrimento. A segurança no sexo não tem absolutamente orientação, nada. né? Orientação nenhuma. Não tem nada mesmo. Não. Como é que você faz um sexo protegido, A gente, vulva, quando a Marina Marina Vergueiro veio aqui, a gente Não falou tem. sobre relação lésbica, e eu perguntei pra ela como é que são os métodos Não tem. de proteção. A galera usa plástico filme. Sim, então, tem algumas gambiarras se você for transar com penetração. Mas quem não transa com penetração, então fica um pouco meio difícil. Eu já vi um vídeo explicando que, tipo, você corta a camisinha aqui, corta ali, não sei o quê, abre a camisinha, bota lá, segura. E lá, eu falei, pra fazer gente, sexo oral. Aí eu falei, cara,
Muito difícil isso, né? Enfim, tem que ter uma tesoura. Além da camisa, tem que ter uma tesoura, amiga. Tem que ter uma tesoura na tua bolsa. Então, uma volta difícil, é uma volta... Imagina você explicar isso pra uma menina, sei lá, de 13 anos, 14 anos, Sim. que tá louca pra transar, tá louca pra... Ela não vai procurar se cuidar, porque ela não vê isso nas propagandas de televisão. Ela não vê isso com a sua própria ginecologista. Não vê. Por isso que eu também falo um pouco da minha vivência, porque quando eu fui a primeira vez numa ginecologista, ela virou pra mim e falou: não precisa não, você é lésbica, então... Ah, Não quando você foi engravida, lá, né? você foi numa sua consulta. Na ginecologista? E aí ela falou, você não precisa de orientação nenhuma, Não. porque você não engravida. Você não engravida, pô. Então tá de boa. Você não faz sexo com penetração, então você não precisa nem se cuidar. Então Chocante, são é. essas coisas que eu coloco no livro, que obviamente quando eu falo de mim, eu não tô falando de mim, Beatriz, eu tô falando de mim, mulher negra, lésbica. E é isso, então é muito difícil. Por isso que eu falo que nós somos, enquanto, não sei, algumas outras mulheres já avançaram, o que é muito bom, a gente ainda não chegou nem na linha de começo, da linha de... Quando começam a correr, a gente nem... Porque, na verdade, não deixam. E, infelizmente, as próprias mulheres também ajudam com que a gente não comece a ter direitos também. Porque, como você falou das mulheres antifeministas em achar que o feminismo é depilação, são peludas, odeiam homens, isso também faz parte do processo de criação da lesbofobia. Sim. É isso. O grande bicho-papão. Sim. Então, a lesbofobia, por si só, ela é interseccional. Porque ela é racista, ela é misógina, ela é sexista, ela cria uma dominação no corpo da mulher que ela não pode ser nada além de heterossexual. Então, quando ela se diz lésbica, se afirma lésbica, então, automaticamente, os olhos da sociedade viram e tentam, de qualquer maneira, de várias formas, corrigir. Tanto as falas, tanto o corpo, tanto nos direitos. Por isso que eu falo também que o estupro numa mulher lésbica é na intenção de corrigir. Eu faço uma diferença entre o estupro de mulheres heterossexuais e o estupro de mulheres lésbicas, porque nas lésbicas tem a intenção de corrigir. Não, de uma certa forma, possuir, mas de corrigir. É como se a gente estivesse quebrada e existisse um homem e a sociedade e corrigisse a gente, né? De todas as formas. Seja na maneira de se comportar e até o ato mesmo de violência que é o estupro, né? Ô, Beatriz, se você tem produzido coisas como artista? Sim. Eu falo que as minhas obras é a imagética do que eu escrevo, de como eu imagino, de como eu também me sinto, eu coloco esses sentimentos na imagem. Então, quando vocês abrirem o meu Instagram, não tem muita coisa lá, porque eu tô recomeçando agora. Porque eu perdi todas as minhas obras nessas chuvas que teve aí no Rio. Então, todas as minhas personagens são mulheres negras, lésbicas. Em sua maioria, vestem terno ou não. Algumas usam brinco, porque eu sempre ouvia das mulheres da minha família que se eu não usasse maquiagem, pelo menos colocasse um brinco, para poder pelo menos evidenciar uma feminilidade que não é pra mim, não me pertence. Então eu brinco também um pouco disso. E também Você desenha? Desenho mal, amiga. Desenho mal.
Mas eu pinto em tela. Então, eu também crio outras coisas, mas a pintura nesse momento, por causa da imagem e por causa da teoria que eu consegui juntar, eu consegui organizar meus pensamentos nesse livro, ela tá criando forças e indo para a imagem. Então, todas as minhas pinturas, por enquanto, nessa pesquisa, estão seguindo assim. Claro que eu quero debater outras coisas, mas tudo em torno da lesbianidade, né? E você já teve algum problema, tipo, emprego, amizades, por conta da lesbianidade? Principalmente familiar. Você Muito. comentou que a sua família era muito católica, né? Sim. Religiosa. Conta um pouco pra gente, porque eu acho que é sempre Sim. importante outra pessoa ouvir e saber que ela não é inadequada, né? Que é capaz. Vamos começar do início. Vocês Tem existem. muita história. Então, vai. Então, eu descobri, acho que há 5 meses atrás, que eu sou adotada. Eu não sabia, já tem 24 anos. Mulher. Sim. Uau. E aí, eu descobri recentemente isso, mas com tanta exclusão que eu sofri, Dentro da sua família? sim, por conta da minha lesbianidade. E por conta da negritude, porque todo mundo lá é branco. A exclusão da minha família era xingamentos, era não chamar pra almoçar, não comer, era Isso pai e mãe que você tá falando. todo mundo. Todo mundo ali, assim... Como é uma família muito grande, então todo mundo, assim, participava. Então, como eu sempre gostei de brincar de carrinho, sempre gostei de jogar bola, eu também era muito repreendida. Dizia, essa menina tá virando sapatão, essa menina quando crescer vai ser sapatão. Porque ela tá brincando com bola, porque tá jogando bolinha de gude, não sei o que assim. Virou sapatão. Virou. É isso aí, gente. Eu Brinquem tentei- de bola. Eu tentei tanto não brincar de bola. Mas aí foi que entrou a arte. Porque pelo menos ninguém me enchia o saco. E eu ficava muito sozinha. Mas pelo menos ninguém me enchia o saco. Isso também na escola. Eu sofri muita solidão. Por isso que eu falo que o meu processo é de muita solidão. Porque eu sempre fui muito sozinha por conta dessa exclusão de todos à minha volta. Então, são muitas coisas familiares Então, mesmo. calma, você descobriu que você era a adotada. gente tá na bomba que você descobriu Você que descobriu você... que você é adotada no Natal, porque é isso. A gente tá... É. Que mês a gente tá? Fevereiro? Né? Fevereiro. Foi no Natal que você descobriu que você era adotada, é isso? Mais ou menos. Porque assim, eu sou gêmea também. Então, ou seja, eu e meu irmão, nós somos adotados. Uhum. É loucura isso. E seus pais te contaram? Não, minha tia, porque meus pais adotivos são falecidos. Ah, tá. Eles morreram com 15, quando a gente tinha 15 anos. Então, minha tia que cuidou Que da assumiu gente. os cuidados. Isso. E ela te contou. Sim. Demorou 10 anos quase pra ela contar. Demorou Depois demora. muito, demorou muito tempo. Mas eu sempre me vi diferente, sabe? Porque não era só a E cor você de ainda tá pele. elaborando essa dor, né? Isso, era tudo, assim. Então, quando eu descobri que eu sou adotada, eu não senti nada. Eu senti mais um dia normal, porque essa exclusão e essa falta de acolhimento dentro da família Na verdade, fez sentido. Talvez. Ai, que horror. fez sentido. Fez sentido. Fez sentido. É muito ruim, mas fez sentido. Então, eu não senti nada. Então, tá bom. Tá bom, assim. E ela tem alguma... É possível conhecer a sua Mãe, família biológica, não biológica? sei nada. Entendi. Nem não sei nada, porque basicamente a história foi: minha mãe adotiva não podia engravidar, ela trabalhava num colégio católico, onde havia um abrigo para mulheres sem teto, muito pobres. E aí havia uma mulher lá que já tinha muitos filhos, e ela ficou grávida de gêmeos, ela queria dar as crianças,
E aí, como teve toda essa facilidade pela minha mãe trabalhar lá, na escola, que era na escola de irmãs, não é? Uma escola católica, e elas tinham esse abrigo. Então, ela foi lá, basicamente pegou a gente e, claro, teve que assinar o papel lá, juiz, piriri parará, mas basicamente foi isso. A gente não tem foto, a gente não tem nome, a gente não tem nada. Só tem A escola. Mas Não tem registro de nada. não tem. Não E o tem, seu irmão sabe gêmeo? como ele reagiu? Vocês se dão bem, vocês têm uma... Ah, mais ou menos, mas também é uma coisa de irmã, né? É difícil. Porque é hétero top, né? Hétero top, né? Mas ultimamente ele tem me ajudado bastante, porque isso tudo criou outros conflitos dentro da casa. Muita coisa. O abuso infantil que eu sofri também, sexual do meu pai adotivo, dentro de casa. Então, nessa idade que, enquanto eu tava começando esse processo de consciência da minha lesbianidade, é que acontecia esses abusos. Esse lance de que as pessoas falam, mas de repente você tá confusa, porque não sei o quê, não sei o quê. Não é. Confusa com o quê? Com o fato de gostar de mulher? É, isso. Porque falam, porque de repente você gosta de mulher porque você foi abusada. E isso acontece também com muitos gays. Muito, muito com os homens gays. Você foi abusada há quanto tempo, Beatriz? Por quanto tempo? Não sei. Uns anos aí. Você tinha qual Esse idade, pai você tá lembra? vivo? Morreu. Que bom. Foi tarde. Foi tarde, mas assim, os dois, não sei, morreram muito feio, assim, de câncer. Morreram os Muito dois de ruim. câncer? Os dois de câncer. Minha mãe morreu, acho que pior. Porque ela descobriu que já tava na Avançado. fase terminal. Mas assim, em relação com ela também, ela nunca disse pra mim um eu te amo. Ela morreu sem me abraçar. Então, por conta da minha lesbianidade, porque ela sempre soube. E um fato também crucial para explicar esse distanciamento de afeto é que com 15 anos ela descobriu que eu sou lésbica através de... Enfim, ela mexia lá no celularzinho que eu tinha na época e descobriu umas mensagens minhas e ela simplesmente me deu uma surra. Então... Você já tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. E aí ela morreu sem me dar um abraço, ela morreu sem dizer... Ela morreu, ela te deu essa surra doente, então. Ela Já. me deu essa surra com 15 anos. Passou uns meses, ela ficou doente. Passou uns 1 mês ou 2 meses e morreu. Nunca teve essa aproximação de filha e mãe. Por isso que quando eu descobri que eu era adotada, eu não senti. Porque, como ela falou, mesmo sendo cruel, Fez sentido. fez sentido. Tudo fez sentido. Então, Pertencimento, né? É. Como você diz. sim. Então, eu não senti nada, assim. Então, dentro da minha família, por conta também da minha lesbianidade, eu não tenho presença, eu sou nada. Até quando eu tomei a decisão de parar de me depilar. Enfim, eu nunca gostei de usar maquiagem, mas eu me vestia de uma outra forma antes. Depois que eu realmente comecei a escrever mais, afinco, com vontade, eu tomei outra postura de roupa, de vestiário e como me comportar e como falar. Então, é tudo assim, uma maneira bem agressiva e infelizmente não é só comigo. Então, quando eu pensei em escrever esse livro, eu achei que não foi uma chamada para que todas as lésbicas concordassem comigo. Foi uma chamada para que aquelas que se sentissem como eu me sentia e como eu me sinto dentro e fora do feminismo,
lessem e se sentissem acolhidas, um pouco pelo menos. Então foi com essa intenção também que eu decidi escrever esse livro. Por isso que o processo dele foi tão doloroso, porque remexeu, É uma história de muita dor. Então, mexeu e remexeu em coisas que, assim, eu queria deixar no passado. Mas eu aprendi com todas as escritoras negras que eu já li que se você também não escrever um livro ou alguma coisa, ou produzir alguma coisa, e não levar essa vivência com a obra, infelizmente você não vai conseguir se conectar, pelo menos pela dor, com as outras mulheres. E aí, no meu caso, mais ainda, com as mulheres lésbicas. Então, é isso. Eu queria te falar, eu não sou lésbica, eu não sou negra, mas é um livro que ele me elucidou muitas questões. Eu ainda não li, tá? Eu quero ler. E me acolheu muito, sabe? Tanto é que eu falei, a gente precisa conversar com a Beatriz pessoalmente, pra entender um pouco melhor, porque, obviamente, né, tem coisas que eu falei, caraca, é a primeira vez que eu tô lendo isso, né? Então, Geralmente é assim é mesmo. importante. É importante, que bom que você conseguiu escrever, que você teve força pra escrever sobre, mesmo com um processo tão dolorido, né? Mas foi um alívio, assim, eu botei Eu pra acho que fora. a arte é uma forma Eu de vomitei, sobreviver assim, mesmo, eu né? vomitei, porque eu estava extremamente sufocada. Você mora ainda com essa família. Sim. Eu achava que indo pra internet e espaços feministas dentro da internet, eu poderia me sentir acolhida, e não foi bem assim. Mas aí eu decidi ir pra universidade também, pra eu poder também responder algumas pessoas que uma lésbica pode estar na faculdade, pode estar numa federal. Você se formou em artes antes, né? Sim, então, eu faço cursos livres no EAV Parque Lage. No Parque Lage. Então, e eu fazia antes, mas lá é muito caro, todo mundo deve saber. Pra eu poder conseguir custear, eu passei pra federal. E aí eu desisti um pouco. Depois que eu passei e ganhei a bolsa de iniciação científica, eu voltei. Então, tanto a filosofia como a arte são muito importantes para mim, que não tem como eu desassociar, porque eu fiz também uma grande volta, eu fiz um grande atalho para poder continuar em um e também para poder começar em outro, que como esse livro é interseccional, não tem como dividir ou somar em camadas ou montar como se fosse um prédio as opressões. É isso, não tem como. Não é uma Olimpíada, né? Não é uma Olimpíada, é simplesmente diferente, sabe? É como a Grada fala, como a Djamila Ribeiro fala, que também é uma teórica e uma filósofa muito importante, porque eu estava muito em dúvida se eu faria artes ou filosofia. Então eu decidi por filosofia e pela arte depois que eu vi uma palestra dela com a Grada Quilomba na Pinacoteca de São Paulo. Assistam, muito bom. A Grada também é filósofa e artista visual. E ela fala assim também um pouco sobre como o conhecimento é fálico e como o destino das mulheres negras é destinado, ou você faz isso ou você faz aquilo, principalmente na academia. E isso é uma colonização, e para sair disso tem que começar a descolonizar o pensamento. Então, essas teóricas me levantaram um pouco da minha autoestima e não fizeram eu desistir da vida, assim. É uma história forte, é uma história impactante demais. Que bom que você transformou em arte, que você tem esses talentos aí para dar conta de tanta coisa. Porque a história da minha vida
quando eu vou pensar nela, quando eu vou refletir, e olha que eu não faço muito isso, é muito, assim, muita coisa. E eu só tenho 24 anos. Então, ou eu produzo arte ou eu surto. Uhum. Ou eu. Não tem escolha, né? Não tenho ou eu morro escolho. ou eu Ou eu faço arte. faço arte, ou eu escrevo, ou eu estudo. E procuro sair dessa subalternidade, ou eu enlouqueço. E eu realmente procurei essas teóricas e essas artistas também por isso, porque eu já não tinha um caminho, eu já não sabia o que fazer e felizmente eu decidi criar esse meu primeiro bebê que eu pari. Eu espero Eu. parir outros. Eu vou esperar para ler os outros. Não, eu já tô fazendo um outro já. Maravilhoso. É, projetos pro futuro. Mas é isso. Não tem como. A arte e a escrita salvou a minha vida. E as teóricas negras também, porque quando eu lia o feminismo clássico, digamos assim, o famoso, as teóricas clássicas, por isso que eu citei a Beauvoir, também não me achava. E aí, por isso que por um tempo eu desisti do feminismo. E cheguei até a me considerar assim, não gosto do feminismo, mas por conta dessa frustração, porque na época, e até hoje eu acredito, é uma coisa contraditória. Mas assim, pra Beatriz lá de 12, 13 anos, não era só uma contradição, era era um ataque, era uma violência, porque eu achava que eu realmente me encontraria. Mas aí, depois, passado um tempo, eu vi que realmente ali eu não me acharia, mas tinha outras mulheres, outras pensadoras falando sobre um lugar que eu me encaixaria, né? Então foi um abraço quando eu soube da existência delas. E é por isso que o livro fala de vivência, porque são histórias de vida. Eu falo que é sobre querer viver, né? A vontade lésbica existe de um imenso querer viver. A gente quer viver, né? Ter o poder de escolha de querer viver. Primeiro, a gente quer o poder ser considerada mulher, porque nós não somos. E depois disso, o querer viver vem imensamente. Quando você fala, tipo, que vocês não são mulheres, as lésbicas, você tá falando de feminilidade ou você tá falando de um outro contexto? De feminilidade. Na verdade, você leu a parte da Wittig, né? Monique Wittig. Ela faz uma provocação. Então, porque para a sociedade hétero, uma mulher só pode ser considerada uma quando se é hétero. Dito isso, uma mulher tem que se casar com um homem, ter filho dele, limpar a casa, enfim, fazer todo o papel heterossexual. Se uma mulher rompe com esse contrato, que ela chama de contrato heterossexual, então ela não é uma mulher. Se uma mulher não se encontra na heterossexualidade e rejeita totalmente a feminilidade, que é, enfim, a gente já vai também falando sobre a estética, que é não ter cabelo grande, não se depilar, enfim. Então ela não é uma mulher. Ela faz essa provocação. Pode até ser que haja interpretação para outros caminhos, mas na verdade não é. Ela simplesmente está fazendo uma provocação. Se é uma mulher não é isso, então ela não é uma mulher. É isso ou aquilo, né? Então, o que é uma mulher, Beatriz? Mas Sabe você se considera uma mulher. Sim. 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 Sabe que eu já pensei muito nessa frase, assim, porque nessas discussões de Instagram, de internet, há muito aquela frase, né? O que é uma mulher? O que é uma mulher?
Eu gosto e eu concordo muito, e aí puxando também toda essa influência que eu tenho da Monique Witting, a pergunta é: quando uma mulher se torna uma, né? E pra mim é através desse contrato heterossexual pra sociedade, não pra gente, né? Eu respondi? Acho que aqui não é muito sobre responder, né? E sim provocar reflexões, acho que. Sim, eu acho que quem tá ouvindo a gente quer escutar também, tipo, o seu ponto de vista, o que você acha, o que você entende mesmo, né? Porque Sim. quando você diz que existe uma terceira mulher, você tá falando que existem vários tipos de mulheres, né? Então, eu entendo assim, tipo, que a gente vai ter várias definições pra o que é uma coisa só, de repente. Então, tem até aquela discordância que eu tenho da Judith Butler de abolir o termo mulher. E aí a gente pode entrar em uma polêmica. Ou não. Mas, enfim, minha existência já é uma polêmica. Vamos colocar assim. De que ela coloca pra abolição do termo mulher. Mas talvez isso seja uma limitação da branquitude da Butler. Porque tem mulheres que não são consideradas mulheres. E aí, como é que você quer abolir o termo mulher se muitas mulheres ao longo da história não foram consideradas mulheres? Um exemplo disso, as mulheres negras, né? Que são mulheres, mas nunca foram consideradas uma. Então, isso segue sendo um limite da teoria da Butler. Intenso. É um mega Tem assunto. mais. Eu acho que a gente tem muitas nuances, né, pra falar sobre isso. E onde é que a gente encontra o teu livro? Isso. Como é que a gente compra? Então, Porque eu ganhei, tá, querida? Porque eu sou muito porque- privilegiada. Ó, que são duas apresentadoras, tá? Tá aqui. Eu ganhei esse livro. Esse aqui não é o meu, eu não trouxe o meu, mas de repente, olha aí, ó. Ah, vê até com o endereço daqui, é um livro pra cá. Olha só. É meu! Olha só. eu anotei pra eu não me perder. Acho que se tem o endereço daqui, já Não, era. mas aí eu posso dar esse exemplar pro programa e pode deixar aqui, ó. Pode deixar ali. Eu acho que a gente podia mesmo, né? Tem uma biblioteca, senta direito, garota. Ai, É isso Tá aí. Tá cheio de Aí, ideias já hoje. começou. Nosso primeiro livro, Já nossa começou primeira por biblioteca, esse. Sendo Direito Garota é a terceira mulher. E eu acho que foi muito maravilhoso. Já começou por isso esse. aparecer. Então, mas aí, como é que a gente faz pra comprar teu livro? Então, tem a opção de comprar pelo próprio site da editora, Uhum. que A gente vai é botar o a link. editora APQ. Não tem aqui o nome. Ah, tá aqui. Tem não. sim. Lógico que tem. Procura aí. Tem que ter. É. Procura aí. APQ, editora APQ e Não, não precisa pegou, detalhes, a gente vai botar o link. Aham. Não, sim. Esse negócio aqui. Então, QR, mas aí- QR Code, que a gente é QR Code, chique. QR Code. E aí vocês podem também comprar pela Amazon. E aí vai, tá em todos os sites. Só Irado. procurar no Google e aqui acha. Então, ótimo. Maravilhosa. Porque- Bota lá Beatriz de Oliveira. Isso, ou você coloca o nome do livro que aparece. Boa. Pode falar? Claro. Extra, Magazine Luiza. Sim, mesmo. Tá tudo bem. Graças a Deus. Não, é A farofa fácil de tá aí. achar, é fácil de comprar É e fácil. é E é baratinho. recomendado. Não, gente, É eu li muito baratinho, rápido. E olha que eu tenho duas é crianças em curto, casa, né? Então, É assim, curto, foi com essa intenção, E realmente. eu acho que você quis usar uma linguagem que fosse, né, acessível pra todo mundo. Porque tem Sim. essa coisa também do feminismo, Já é do né, academicismo. da academia. De ficar todo mundo falando só entre os intelectuais. E também tem aquilo, né? Como eu sou criada na periferia e fui pra academia antes mesmo de estar na academia, então sempre fui familiarizada com os termos. Mas, obviamente, que nem todo mundo Sim. que vai pegar esse livro vai poder... Vai ter essa mesma experiência que eu tive, porque eu sempre gostei de ler. Eu tinha que ler, né? Eu tinha que tentar sobreviver ao que tudo que eu falei de alguma forma. E também os livros me ajudaram bastante. Então, como eu também não sou uma autora estreante, né? Porque eu nunca publiquei nada. Então, a minha estratégia foi, justamente com a proposta do edital do concurso, escrevi um livro acessível, didático, fácil de ler, um título interessante que aguçasse a curiosidade de quem pegasse.
uma capa que também, junto com a editora, e eu escolhi que fosse uma capa, vamos colocar, crua, não tivesse muitas informações. Olha, mas eu vejo uma vulva aqui. Ela vê vulva em tudo que é canto. Amiga! Sim, óbvio. É uma vulva. É a origem da vida, Vulva. tem tudo. A vulva, Tá em tudo. a vulva, várias vulvas, não tem uma capa neutra aqui não. Tem um monte de vulva aqui, caralho. Mas vai, continua, Não desculpa. é uma. Não é, É não uma é que seja uma capa neutra, assim. Ah, tá. Eu pensei que esteticamente fosse. Vou colocar a palavra cru mesmo, tá? Sim, mas Não ficou tô ótimo, eu achei linda. Não tô achando outra no momento. Esse livro não tem só sofrimento, tá, gente? No fim, Não, é um... No fim, tem até uma proposta de emancipação das mulheres lésbicas que eu proponho não uma criação do feminismo lésbico, porque ele já existe, assim, enquanto teoria, enquanto prática também. Não tô falando de uma organização política ou de um partido, mas o feminismo lésbico, ele já existe aí, né? Não é muito fraco e quase inexistente no Brasil, mas eu tô falando aí por fora e etc. Eu conheço alguns coletivos, tipo a Sangra Coletiva, a Natasha, até do próprio Brasil Contra a SAP. Uhum. Eu acho que né, É por aí, né? Sim. É por aí que se vai. É por aí. E aí, assim, porque também eu acredito que as lésbicas estejam dispersas em outros feminismos. E assim a gente nunca toma um protagonismo. Obviamente, seja por comodismo, por branquitude. Por medo também, né? Não? Pode ser também, pode ser. Mas no fim o que eu faço é uma chamada, sabe? Uma chamada. Uma convocação para Sim. vocês. E também eu sempre estimulo a escrever, a produzir, falando sempre sobre a gente, assim, pautando a importância de cada vivência pessoal. Mas eu acho que a maior importância é de enquanto grupo, né? A transformação só vai através do coletivo. Organizadas. Bom, Beatriz, parabéns por você ter Coragem. coragem de escrever né, essa Não foi tive possível, escolha. foi Não tive possível, foi escolha. possível de alguma forma transformar em arte tanta dor, tanta resistência. Espero que o livro seja um sucesso, que você não pare de escrever, de pintar, de criar, tá? E de falar a sua verdade pro mundo. Eu quero agradecer o convite, a Verônica. Agradecer também ao acolhimento desse espaço aqui. E eu fiquei muito feliz porque, assim, é a primeira grande divulgação do livro, assim. Obviamente que eu fiz a live do lançamento, etc. Mas, assim, um espaço público, né? Foi a primeira vez. Tanto do meu livro, tanto de mim, né? Porque sou uma pessoa que fica ali quietinha, produzindo, quieta no seu espaço. E a gente tava... Eu pelo menos, tava muito curiosa. Depois que eu li, eu falei, Juliana, eu vou levar pra você ler, mas eu acabei esquecendo. Eu falei, a gente precisa ouvir a Beatriz, não tipo a escritora, a terceira mulher. Não, você, sabe? Porque você não é a terceira mulher, né, Beatriz? É onde querem colocar a gente, né? Sim. Mas você não é. E eu espero que você tenha consciência disso. Beijo, gente. Obrigada pela sua presença, obrigada. Beatriz. Senta direito, garota.